Colossenses capítulo 1, versículos 24 até capítulo 2, versículo 5. Certo? Amém? Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne a favor do seu corpo, que é a igreja, da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. O mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória desse mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória, o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia, que opera eficientemente em mim. Capítulo 2, versículo 1. Gostaria, pois, que soubesseis quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses, e por quantos não me viram face a face, para que o coração deles sejam confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreender plenamente o mistério de Deus, Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Assim digo, para que ninguém vos engane com raciocínios falazes, pois, embora ausente quanto ao corpo, contudo em espírito, estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Amém? Cristo é supremo e suficiente em todas as coisas, por isso a igreja deve viver totalmente centrada nele. Cristo é supremo e suficiente em todas as coisas, tudo. E por isso, nós como igrejas, seus servos, seus seguidores, seus discípulos, devemos viver a nossa vida tendo Ele como um centro. É nisso que nós estamos meditando em Colossenses. Essa, de maneira resumida, é o entendimento daquilo que Colossenses nos revela: a supremacia e a suficiência de Cristo em todas as coisas. Em que nós nos apoiamos? Em que nós nos firmamos? Quais são as bases que nós construímos para alicerçar as nossas vidas? É Cristo? Tem sido Cristo na sua vida? Ele tem sido o centro? Repetidas vezes nós temos sido expostos a essa pergunta: se Cristo é o centro da nossa vida, se Cristo é o alicerce das nossas vidas. E a resposta se dá por meio de uma avaliação do nosso dia a dia, daquilo que ocupa o nosso tempo, daquilo que ocupa as nossas energias, as nossas forças, nossa dedicação. Se Cristo está presente em tudo, ou se nós estamos nos esforçando para que estejamos cada vez mais colocando Cristo no centro das nossas vidas.
Cristo, ele não pode apenas ocupar um lugar na nossa vida, que normalmente é o que fazemos. Normalmente nós só damos um lugar para Cristo, dentre muitos lugares que nós temos nas nossas vidas. Mas ele não pode ocupar um lugar. Ele tem que ocupar o lugar principal, o centro das nossas vidas. De maneira que, ao estarmos aqui no culto, isso não é só mais uma coisa que fazemos, mas isso é a manifestação pública daquilo que vivemos em Cristo. O nosso louvor, a adoração que agrada a Deus é uma vida de santidade. E se nós estamos cultivando essa vida de santidade, que nós temos sido confrontados nos textos anteriores aqui, se nós estamos cultivando essa vida de santidade, de mudança, de transformação nas nossas vidas, aí sim, ao chegarmos aqui e juntarmos as nossas vidas, as nossas vozes e cantarmos louvores que exaltam, que engrandecem, que trazem letras, cristocêntricas, que exaltam a Cristo, Deus está sendo adorado. Mas se a nossa vida, se a nossa semana é totalmente desassociada desse momento, pouco vale nossa força em cantar, pouco vale o nosso compromisso em estarmos aqui. Claro que eu não estou desprezando, porque estar aqui ainda é melhor do que não vir. Estar aqui é onde Deus pode, num momento como esse, da pregação, ou até através de um louvor, confrontar, tocar o seu coração para que haja mudança. Mas o louvor que agrada a Deus, a verdadeira adoração, é aquela que é expressada através de um dia a dia onde Cristo é o centro, onde nós colocamos Cristo como suficiente nas nossas vidas. O tema de hoje, ele revela aqui o mistério de Deus, que nós vamos já falar um pouco sobre ele, mas ele fala muito do ministério do apóstolo Paulo, do esforço do apóstolo Paulo, né? E ele diz o porquê disso, né? Que se revela no mistério. Por causa de Cristo, porque Cristo é o centro da sua vida, ele serve, ele se esforça, ele sofre pela igreja do Senhor e por Cristo, a quem ele serve. Então, Cristo em nós, o centro do ministério e da vida cristã. Cristo em nós, o centro do nosso ministério. Quando a gente fala de ministério, a gente fala de serviço ao Senhor, de razão dos nossos esforços, da nossa vida, do nosso serviço ao Senhor. Isso é o ministério. Todos nós somos chamados ao ministério, cada um fazendo a sua parte, como o corpo, né, que tem vários órgãos e cada um executa uma função. A palavra de Deus compara a igreja ao corpo de Cristo nesse sentido. Então, todos nós temos um ministério a ser desempenhado. E como nós vamos desempenhar esse ministério, vai fazer diferença o entendimento que temos acerca dele, em quem ele se baseia, né? E Paulo ele vai apresentar aqui que é em Cristo. Se Cristo é o fundamento, como era para a vida de Paulo, a nossa maneira de encarar o serviço ao Senhor, a obra do Senhor, ao ministério, vai ser totalmente diferente. Nós não vamos encarar como algo opcional nas nossas vidas, porque todos nós, uma vez salvos, somos chamados também a servir ao Senhor, a exercer o ministério, cada um o seu. E nós muitas vezes
rejeitamos ou negamos exercer o ministério porque nós não olhamos que o fundamento é Cristo, que é por causa de Cristo, por causa dos sofrimentos de Cristo, que a palavra aqui vai apresentar. Quando nós olhamos o ministério como um serviço na igreja, como um compromisso para com a igreja local, simplesmente desassociada da pessoa de Cristo, então nós nos achamos nos direito e desculpas justificativas para dizer, não, eu não posso, eu já tenho muitas ocupações, já tenho muita coisa para fazer, e sendo para fazer mal feito é melhor não fazer, não é assim que a gente fala? Sendo para não fazer bem feito, não fazer de coração, é melhor não fazer. Vejamos como Paulo encarava isso, né? O verdadeiro ministério cristão é centrado em Cristo, sustentado por Deus e tem como objetivo levar as pessoas à maturidade. A nossa geração, ela valoriza muito o resultado, muito a visibilidade e o reconhecimento, né? A gente busca muito fazer coisas em que para servir a Cristo. Nós gostamos do título de servo de Cristo. Não, sou servo do Senhor. Nós gostamos muito desse título, mas nós não gostamos da função que esse título nos impõe. O servo, ele melhor traduzido é pela palavra escravo. Quando Paulo falava de servo de Cristo, na verdade, de tão grande amor do seu Senhor. Nós somos escravos de Cristo, mas nós não somos escravos de um senhor qualquer, de um senhor malvado, carrasco. Nós somos servos, nós somos escravos de alguém que deu a sua própria vida para pagar o preço do nosso pecado que nos condena ao inferno. E se não fosse o seu sangue puro, o único sangue puro, nós jamais poderíamos ser salvos. Só pelo sangue desse Senhor que derramou pelo seu escravo, que somos nós. Somos constrangidos, então, agora pelo amor, a renunciar todo o nosso direito de escolha para servir ao nosso Deus, ao nosso Senhor. Muitos então querem servir a Deus, mas querem evitar qualquer tipo de preço ou de sofrimento para servir. Querem ministério, mas não querem renúncia. Querem, de repente, até algo que impacte, mas não tem perseverança em todo o processo. Paulo, então, ele nos apresenta um modelo totalmente diferente, né? Para ele, o ministério não é sobre conforto, mas principalmente sobre sacrifício. Olhamos para a biografia de Paulo, o que ele enfrentou após a sua conversão, após o seu chamado, quando Cristo aparece para ele na estrada de Damasco, e aquele homem que perseguia, que consentia na morte de cristãos, que era responsável pela morte de cristãos, agora conhece o Senhor dos cristãos. E Cristo chama de maneira irresistível. Nós não vemos nenhuma relutância da parte de Paulo no momento da conversão. Como alguém que odiava os cristãos e de repente se encontra, né, com o Senhor desses cristãos, ele não
argumenta, ele não esbraveja, porque ali é a ação salvadora do Senhor Jesus Cristo, o chamado irresistível, né, que Deus fez em Cristo na vida de Paulo. E ele passa, e ele abandona todos os seus status, toda a sua posição, todo o seu poder, e ele passa de perseguidor a perseguido. E a partir daquele momento, nós só vemos uma biografia de muito sofrimento, de muitos perigos de morte, sacrifícios e mais sacrifícios. E Paulo vai dizer aqui, por que viver assim? Por que esse sacrifício? Então, no trecho passado, nós vimos a supremacia de Cristo na criação, a supremacia de Cristo na igreja e na salvação, na redenção. E agora, aqui nesse trecho, Paulo ele vai mostrar como essa verdade se aplica na prática do ministério. Se Cristo é tudo, então o ministério, o serviço do cristão deve ser totalmente centrado nele. Primeiro, no versículo 24, nós vemos um ministério que abraça o sofrimento por Cristo. Versículo 24 diz: agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. Amém? Esse versículo por si só já seria suficiente para sairmos daqui edificados, né, e até impactados pela palavra do Senhor. Paulo ele está dizendo que se alegra no sofrimento, e ele não fala isso de uma maneira isolada, não é verdade? De Cristo. A palavra de Deus nos revela isso. O evangelho glamuroso que é anunciado, né, que muitas vezes é apresentado nas redes sociais, na TV, não é o evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O evangelho do Senhor Jesus Cristo é o evangelho da cruz, né, de ir lá crucificar a nossa carne, é de negar a nossa vontade. Eu tenho vontade de fazer muitas coisas, mas eu estou crucificado em Cristo, eu não posso fazer essas muitas coisas que se apresentam diante de mim. Eu tenho vontade de dedicar o meu tempo a muitas outras coisas, mas eu estou crucificado em Cristo. Eu tenho que ser participante do sofrimento de Cristo, então eu tenho que renunciar a isso. Eu tenho que negar isso. E Paulo ele está dizendo, olha, eu faço aqui, eu completo aqui, né, o que resta das aflições de Cristo. De uma maneira figurada aqui, Paulo está querendo dizer, olha, os sofrimentos de Cristo agora continuam sobre mim. E por que eu faço isso? A favor de quem eu faço isso? Paulo diz que é em favor do corpo do próprio Cristo. Quem é esse corpo? A igreja. Irmãos, esse versículo nos revela a importância e a motivação do nosso serviço, da dedicação da nossa vida e onde fazemos isso, por quem fazemos isso. E entendemos também a importância daqueles por quem nós fazemos isso. Fazemos isso por Cristo, fazemos isso por corpo, que é a igreja, que somos nós. A igreja do Senhor Jesus Cristo é preciosa aos seus olhos.
Nós, irmãos, somos preciosos aos olhos do Senhor, mesmo com as nossas falhas. Se Cristo nos ama, nós não podemos nos dar o direito de não amar o nosso irmão e não nos sacrificar por ele, por meio do serviço, por meio do ministério. Nós vemos aqui Paulo dizendo que dedica a sua vida sofrendo em Cristo, sofrendo por Cristo em favor da igreja. Por que nós não fazemos isso hoje? Por que nós não nos importamos tanto com a igreja? Por que nós muitas vezes estamos mais preocupados em acusar a igreja dos seus erros, em vez de se sacrificar por ela para que, e a gente vai ver um pouquinho mais na frente, para que ela amadureça, para que ela cresça, para que ela se torne um homem perfeito, homem, mulher perfeito aos olhos do Senhor. Não perfeição no sentido de alguém que não tem nenhum erro, nenhum pecado, mas no sentido de crescer em maturidade, de chegar à maturidade. Nós olhamos para a igreja sempre com um olhar muitas vezes de avaliação. Eu queria que a igreja fosse assim, eu queria que a igreja fosse assada, eu queria que a igreja estivesse mais desse jeito. E como não está, como o irmão peca ali, como o irmão faz aquilo outro, quando de repente aparece um escândalo acolá, então eu não quero essa igreja. Ou então, mesmo que eu queira ainda estar nessa igreja, eu simplesmente tenho raiva dela. Paulo se sacrificava por ela. Paulo se sacrificava. E aí, irmãos, como você imagina a igreja lá dos Colossenses? Como você imagina a igreja dos de Laodiceia, como Paulo menciona aqui no texto? Era uma igreja perfeita? Será que não havia pessoas como nós, que falhava, que pecava? Talvez nós tenhamos muito ainda a crescer para, de repente, nos equiparar aos Colossenses. Sim, talvez. Mas também havia pecadores, falhas. Havia também escândalos, como em Coríntios, na igreja de Coríntios. Mas Paulo se sacrificava também por eles. Por quê? Porque ele via ali o corpo de Cristo. O corpo de Cristo. E pelo corpo de Cristo vale a pena se sacrificar. Ele afirma que sofre com alegria por causa da igreja. Paulo não está dizendo que a obra de Cristo foi incompleta. A expressão aflições de Cristo se refere aos sofrimentos que o povo de Deus enfrenta por causa de Cristo ao longo da história. Em Atos 14, 22, diz que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. A caminhada aqui não é um retiro de férias. Nós vamos já chegar no retiro de férias. Que bom que o Senhor nos proporciona. Mas a nossa caminhada aqui não é um retiro de férias, mas é uma estrada de sofrimentos e dificuldades. O sofrimento, ele faz parte do ministério. O sofrimento, ele faz parte da vida cristã. Não há cristianismo sem cruz, nem ministério sem sofrimento, sem renúncia. E vale a pergunta: como é que você encara, de repente, o sofrimento por causa de Cristo? Você tem sofrido por Cristo? Talvez seja difícil até de você lembrar de situações de sofrimento por causa de Cristo, porque possivelmente nós estejamos vivendo ainda um evangelho
e um cristianismo ainda muito superficial, muito distante ainda do apresentado na palavra de Deus. Como você encara o sofrimento por causa da igreja de Cristo, do corpo de Cristo? Nós vemos aqui como Paulo encara. Nós vemos nele a inspiração e modelo. E vale para nós avaliar como nós olhamos para a igreja, quanto estamos dispostos a nos sacrificar por ela e, constrangidos com o exemplo de Paulo, passamos a ter uma atitude diferente, mais intensa em relação à igreja do Senhor. Dos versículos 25 a 27, nós vemos aqui a fidelidade à palavra de Deus. O ministério fiel à palavra de Deus. Vamos ler novamente. Diz: da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. Paulo ele está dizendo: olha, eu me tornei ministro de acordo com a dispensação de Deus, ou seja, de acordo com o direcionamento de Deus, daquilo que Deus determinou para a vida dele. E ele faz isso, né? Deus confiou a Paulo esse ministério para que os colossenses fossem agraciados, abençoados com o ministério de Paulo. Qual era esse ministério? Dar pleno conhecimento da palavra de Deus. Dar pleno conhecimento da palavra de Deus. Paulo ele estava encarregado de discipular, de ensinar as igrejas a atingirem a maturidade. E aí, qual é o ensino de Paulo, ou o fundamento do ensino de Paulo? O versículo 26 vai nos dizer, 26 e 27, o mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos, os quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória desse mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. O mistério que estava oculto acerca de quem Deus era, a palavra de Deus ela vai trazendo uma revelação progressiva acerca de Deus. Lá no Antigo Testamento nós vemos lá no começo Deus se revelando de algumas formas, de maneiras diretas a algumas pessoas para que elas divulgassem essa revelação. Nós vemos Deus aparecendo por exemplo, a Abraão, a Moisés, usando Moisés para revelar acerca do conhecimento de Deus, mas isso ainda de maneira limitada. Eles não sabiam exatamente como era. E aí Deus vai se revelando, chega aos profetas, Deus vai se revelando ao povo quem Ele é, qual é a sua vontade, através dos profetas. E em Cristo nós temos a revelação completa de quem é Deus. Ele é a imagem do Deus invisível. O primogênito, não no sentido de que é o primeiro a ser criado, mas de que tem a preeminência de todas as coisas. O mais importante. E nele tudo subsiste. Ele criou todas as coisas. E Ele sustenta todas as coisas. Nele nós temos a redenção dos nossos pecados. Ele é o cabeça da igreja. O mistério é revelado. E esse mistério
ele se revela de uma maneira tão plena que agora é Cristo em nós. Paulo diz Cristo em vós. Ele diz aqui, os gentios, foi revelado até os gentios, porque a revelação de Deus no Antigo Testamento era só para os judeus. Deus se revelava para o seu povo escolhido. Ele foi se revelando. Os outros povos poderiam de repente ser abençoados, mas por conta da revelação que Deus fazia aos judeus. Mas agora, essa revelação ela veio plena e ela não está mais restrita aos judeus. Vai para os gentios, ou seja, todos os povos. E alcançou aqui os colossenses, que não eram judeus, eram gregos. Que alcançou os de São João de Jaguaribe, os São Joãoenses. O mistério é Cristo em nós. E isso, para nós, é a esperança da glória. Nós não vivemos mais como quem está apenas passando um tempo curto aqui na terra e que morreu, acabou. Porque se Paulo diz, né, se a nossa vida ela se limita a esse pensamento, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Imagine a infelicidade para alguém que de repente tem os seus 20, 30, 40 anos e recebe uma sentença de morte por uma doença ou alguma coisa. Saber que vai morrer sem Cristo, isso é desesperador. A vida acabou. Mas para aqueles que estão em Cristo, mesmo diante do sofrimento, ainda por conta da nossa pequena fé, nós temos uma esperança. Não termina aqui. Se o Senhor me levar, te levar, se você está em Cristo, se sua vida está fundamentada em Cristo, se você foi alcançado pela graça de Cristo, hoje mesmo estarás com o Senhor no paraíso. É o que a Bíblia revela. E se alguém aqui no nosso meio ainda não conheceu essa maravilhosa graça, que essa palavra te leve ao pleno conhecimento de Cristo, a ponto de que você possa, assim como foi com Paulo, se render diante do Senhor e passar agora a viver uma vida centrada totalmente nele. Então aqui Paulo afirma que foi constituído ministro para dar pleno conhecimento à palavra de Deus, revelando o ministério que estava oculto e agora foi manifestado. Que ministério é esse? Cristo em vós, a esperança da glória. O mistério aqui não é algo oculto para sempre, mas algo que foi revelado. A salvação em Cristo disponível a todos, inclusive aos gentios, inclusive a nós. E o centro dessa mensagem é que essa salvação, ela não é externa a nós, mas que habita em nós. Como nós cantamos aqui, sei que na sala do trono está, eu quero ir para lá, mas hoje é melhor, porque aquele que estava na sala do trono passa a habitar em nós, Cristo em nós. Nós somos templo do Espírito Santo, a palavra de Deus diz isso. Nós somos a habitação de Deus. Cristo em nós, Cristo em vós, a esperança da glória. Cristo em nós é a essência do Evangelho, não é religião externa, mas transformação interna, onde ele habita no crente, muda a sua vida e gera amor pela igreja e garante essa esperança futura como algo que nos dá sustentação, que nos traz de fato alento e fundamento para as nossas vidas.
Paulo em Gálatas 2:20 diz: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E é interessante a gente observar, irmãos, que esse privilégio maravilhoso que nós temos de Cristo habitando em nós, mas não é para que ele seja um gênio da lâmpada para satisfazer os nossos desejos, porque é muitas vezes assim que nós nos comportamos. Cristo está em mim, né? E aí ele está aqui para fazer, para me servir, para me abençoar. Mas não, Cristo está em mim e agora a ideia é essa: eu não vivo mais, é Cristo quem vive através de mim. Então o coração da mensagem do Evangelho não é apenas Cristo por nós, mas Cristo em nós. Cristo realmente habita em você? Você já se perguntou? Cristo realmente habita em você? Entendamos que cristianismo não é apenas uma religião. Quando Cristo habita no coração, isso se reflete na maneira como vivemos, nas nossas atitudes, nos nossos pensamentos. Isso se reflete na maneira como nós olhamos para as pessoas, como amamos a sua igreja. Viva de forma consciente dessa verdade, permitindo que Cristo molde sua vida. Versículos 28 a 29, nós vemos aqui um ministério que busca a maturidade espiritual. Paulo diz assim, deixa eu ler aqui o versículo 28 e 29. O qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível segundo a sua eficácia, que opera eficientemente em mim. Paulo está dizendo, olha como é esse sofrimento. Eu me esforço, eu me afadigo pela igreja, mas como é isso? É fazendo qualquer coisa? Não, é para promover a maturidade da igreja, o crescimento. Nós, irmãos, estamos aqui para nos ajudar mutuamente em busca do crescimento. Não é apenas desfrutar da companhia como uma diversão, porque gosto de estar junto com a galera, porque gosto de estar junto com os irmãos, só desfrutar da companhia. Isso é bom, isso é maravilhoso, mas o nosso empenho deve ser um relacionamento intencional, de estar crescendo e de estar contribuindo para o crescimento do outro, da maturidade. E isso é baseado nas nossas próprias forças, do nosso próprio conhecimento? Não, Paulo diz, olha, mediante a graça, mediante esforço, versículo 29. Para isso eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a eficácia que opera eficiente em mim. Que eficácia é essa? É a ação de Deus, a capacitação de Deus que opera eficientemente na vida de Paulo, através da vida de Paulo, operava. Então, essa mesma ação Deus faz através das nossas vidas. Só precisa que nós tenhamos a mesma disposição que Paulo. E aí você pode dizer, não, mas você está querendo nos comparar a Paulo, como se Paulo fosse alguém extraordinário. Paulo foi um instrumento nas mãos de Deus. Mas a glória não é de Paulo. Nós reconhecemos a dedicação de Paulo, mas o mérito não é de Paulo, é do Senhor. É Ele quem faz a obra, é Ele quem transforma, é Ele quem derruba uma pessoa, lança ao chão para levantar como um ministro do seu evangelho, para exercer o ministério.
Mesmo Paulo que derrubou, o mesmo Deus que derrubou Paulo, Ele pode te derrubar e te levantar para fazer coisas maravilhosas na igreja do Senhor. Amém? Então, essa dedicação envolve ensino da verdade, correção através de advertência, né? Admoestação, corrigindo os irmãos em amor. E isso vai produzir crescimento espiritual. Nós temos falado aqui dos pequenos grupos, já está começando, para a glória de Deus, né? Os jovens já começaram a se reunir em pequenos grupos, né? E nós temos já aí 3 grupos que começaram a funcionar. Qual é o objetivo dos pequenos grupos? É o pastoreio mútuo, é o crescimento mútuo, é vida na vida. É isso aqui que Paulo fazia para os colossenses. É uma frase aí que a gente está adotando, né? Pequenos grupos, grandes transformações. Não é um programa, é um método de viver a prática da palavra no que diz respeito à igreja, a desenvolver relacionamentos saudáveis, intencionais, com um propósito de crescimento, de maturidade. Paulo, ele tinha esse propósito, né, de levar os outros a crescerem. Aquilo que ele conhecia de Deus, ele não guardava para si. Ele não ficava como aquele, eu não posso ficar ensinando tudo não, porque eu não posso estar dando ouro aí para todo mundo não, porque senão vai ter gente já igual a mim ou maior do que eu. Paulo não estava preocupado com isso, porque ele sabia que era um vaso de barro e o tesouro que tinha dentro dele não era dele, era do Senhor. Nós temos que nos empenhar para transmitir aquilo que temos ouvido, aprendido, conhecido de Deus para outros. E assim, todos nós cresçamos para a maturidade. Para encerrarmos, do versículo 1 ao versículo 5, nós vemos aí um ministério que luta pela firmeza na fé. Gostaria, pois, que soubesseis quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses, e por quantos não me viram face a face. A Laodiceia ficava cerca de alguns quilômetros, poucos quilômetros, talvez uma distância como daqui a Tabuleiro, de Colossos, né? Paulo nunca tinha estado lá com os colossenses, ele não conhecia aquela igreja, ele não conhecia os de Laodiceia, mas Paulo está dizendo: olha, eu luto por vocês. Se é difícil, irmão, às vezes a gente se esforçar por aqueles que a gente conhece, por aqueles que a gente convive. Paulo, ele se esforçava por quem ele nem conhecia. Mas olha, mais uma vez eu não quero que a gente pense e nem idolatre Paulo, não. Hoje tem muitos que também sacrificam a sua vida para levar o conhecimento da verdade para pessoas que eles nem conhecem. Ainda hoje nós temos muitos missionários saindo das suas casas, dos seus lares, renunciando à sua vida, literalmente, e até sacrificando a própria vida para fazer o nome de Cristo conhecido, a salvação de Cristo conhecido em lugares longínquos. O que Paulo fez, tem pessoas fazendo hoje. Nós aqui temos pouco conhecimento, mas tem pessoas fazendo hoje. O que nós fazemos ainda é muito pouco diante daquilo que nós podemos fazer.
pelo corpo de Cristo, pela igreja do Senhor Jesus. Para que o coração deles, versículo 2, capítulo 2, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento para compreender plenamente o mistério de Deus, Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Assim digo para que ninguém vos engane com raciocínios falazes, pois embora ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou com vocês, convosco, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e firmeza da vossa fé. O que é que Paulo está dizendo? Olha, o meu esforço, a minha luta é fazer Cristo conhecido, porque Cristo não é qualquer um. Cristo é supremo, é soberano, tudo converge nele. Todos os tesouros, todas as riquezas, as coisas mais importantes que podem existir, que você pode imaginar, nada supera Cristo. Tudo está em Cristo. O que há de mais importante nessa terra está em Cristo. E Paulo, ele diz, eu luto, eu me afadigo, eu me esforço para fazer isso conhecido para as pessoas. Ou seja, Paulo está dizendo, eu luto, me afadigo para levar o evangelho do Senhor Jesus Cristo a toda criatura, a cumprir a ordem que o Senhor Jesus Cristo deixou quando estava subindo aos céus. Vão por todo mundo, pregue o evangelho, ensine, batize, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Paulo está fazendo isso. Ele está se esforçando por pessoas que ele não conhece, mas fazer Cristo conhecido, porque Cristo é o único que dá sentido à vida, não só sentido à vida, mas que traz solução para uma vida eterna. E aí Paulo encerra dizendo, olha, não se deixe enganar com outras coisas, porque lá entre os de Colossenses, os de Laodiceia, se levantava falsos ensinos, heresias. Paulo diz, olha, não se deixe enganar, a mensagem é essa, Cristo é supremo, Cristo é suficiente, não precisa de outras coisas, não precisa de nenhuma muleta para sustentar a sua salvação. Não precisa de outros caminhos, não precisa de outras ações para ajudar a salvação. Não é Cristo e as obras, é Cristo, somente Cristo. Por Ele, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Então Paulo está sofrendo, se dedicando a pregar Cristo, e esse sofrimento na prática é em favor da igreja. Então, quero encerrar aqui, irmãos, fazendo com que a gente medite que Deus nos ensina nessa noite é a importância da centralidade de Cristo nas nossas vidas, naquilo que a gente faz, e é em favor de quem a gente faz. A gente vê aqui a importância de Cristo e a importância da igreja. Ame o corpo de Cristo, ame a sua igreja, ame os seus irmãos. É o que o Senhor nos chama nessa noite também. Valorize a igreja. Não por causa da sua estrutura, ou de quem são as pessoas, mas porque cada um aqui, salvo pelo Senhor Jesus Cristo, é corpo de Cristo. Esse texto nos mostra que a vida cristã é um chamado para algo mais profundo do que uma fé superficial. É uma caminhada que transforma, de uma caminhada de transformação real,
centrada na palavra e sustentada pela presença de Cristo em nós. Uma vida que cresce, amadurece e permanece firme mesmo em meio às dificuldades. E hoje nós somos convidados a refletir. Nós estamos vivendo essa realidade ou apenas conhecendo sobre ela? Eu creio que Deus tem nos chamado para uma mudança. E creio até que Deus já tem efetuado, começado essa mudança na vida de alguns. E a minha oração é que o que o Senhor está nos ensinando aqui em Colossenses, o que está nos ensinando na escola bíblica sobre revitalização da igreja, possa ser concretizado muito em breve. Deus nos chama a sair da superficialidade e colocar Cristo no centro de tudo. Mesmo diante de fraquezas e lutas, Ele nos convida a viver uma fé mais profunda e verdadeira. Cristo em nós, e isso é tudo. Decida viver para Cristo, crescer nele e permanecer nele em todo o tempo. A nossa vida, as mudanças nas nossas vidas só acontecem mediante a decisões. Decida obedecer a palavra do Senhor. Se essa noite Deus de alguma forma falou ao seu coração, não só concorde, mas seja transformado por essa palavra.